Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Semana passada nós falamos sobre sons, né? Nós vimos várias formas de conhecer os sons. E agora nós vamos entrar nas propriedades do som. O que são essas propriedades? As propriedades do som são altura, intensidade, duração e timbre, tá bom? A professora vai falar um pouquinho de cada um desses para você compreender melhor e conseguir aprender bastante sobre os sons. Então vamos lá. A altura. O que é a altura? Se eu tô gritando, estou falando baixinho? Não. A altura, apesar da gente falar assim, baixa esse volume, aumenta esse volume, a altura não tem a ver com a altura que a gente fala de som. A altura se refere se ela é grave ou se ela é aguda, tá bom? Então, um som grave ou um som agudo. Parece até engraçado, né? Como a gente tem um timbre de voz diferente, a gente não consegue fazer todos esses sons graves, mas com certeza você já ouviu alguém falando com uma voz bem grossa e alguém falando com uma voz bem fininha. Essa é a altura dos sons, tá bom? Vamos agora para a intensidade. Agora sim a gente vai chegar nessa questão que a gente achava que era altura, a gente vai falar sobre a intensidade. Quanto mais forte o som, mais alto ele fica. Quanto mais fraco esse som, mais baixinho ele fica. Então, essa é a intensidade. A gente tem que cuidar para não misturar altura com intensidade. E duração? A duração é fácil. Quando você pega e chama assim, mãe, mãe, ô mãe, mãe. Então, quanto mais tempo dura o som, é o que a gente chama de duração. Pode ser curtinho, pode ser longo essa duração. E o timbre, professora? O que tem a ver o timbre? O timbre é maravilhoso. A professora falou antes do timbre, que eu tenho um timbre de voz diferente. O timbre de voz é aquele que dá uma personalidade a qualquer coisa que faz som. Por exemplo, a minha voz. A minha voz tem um timbre de voz. Esse timbre é a identidade da minha voz. Aonde se eu falar com você no telefone, talvez você fale, essa voz é a voz da professora de artes. Entendeu agora? Se você ouvir o som de uma guitarra, esse som da guitarra, você vai identificar, esse é o som da guitarra. Se você pegar o som de uma flauta, o som de um violino, de um ukulele, cada instrumento tem o seu timbre. O que quer dizer? Que você sabe identificar certinho que instrumento que é só pelo som que ele produz. Igualmente, são as pessoas, os animais, timbre do cachorro, do gato e assim por diante. Parece que é tudo igual em alguns momentos, mas não é tudo igual. Então, nós conseguimos entender agora, para dar uma revisadinha nesse assunto, nós conseguimos entender o que é a altura, o que é a intensidade, o que é a duração e o que é o timbre. Vamos revisar a nossa aula? Então, nós aprendemos que os sons, eles têm propriedades. Então, quais são as propriedades do som? Altura, intensidade, duração e timbre. A altura, a gente aprendeu que não tem a ver com o volume que a gente está escutando aqui, se é um volume muito intenso ou não. Tem a ver com se o som é grave ou se o som é agudo. Também aprendemos que na intensidade tem a ver exatamente com aquilo que a gente chama de altura. Então, quando o som está muito forte ou muito fraco. Quando a gente pode dizer assim, baixa o volume, aumenta o volume, é a intensidade. Também aprendemos a duração do som, quando o som se estende por mais tempo ou quando o som é bem curto. Também aprendemos o timbre, que é a identidade de cada
coisa que produz som, seja pessoa, seja animal, seja instrumento musical, eles têm um timbre, e esse timbre é a personalidade, é o que dá identidade àquele som. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!